Olá, pessoal! Estamos começando mais um podcast do Professor das Obras da série dos arquitetos e um projeto de apartamento hoje. Qual o número desse podcast? Não sei mais. 532. Não sei mais. Serão 24 Qual é o número do total. apartamento? É o pai que vocês vieram. Deixa quieto. Segredo. Bom, vão ser 24 no total. Cada podcast com um arquiteto diferente, trazendo um projeto de destaque. Isso aí. Esse projeto tem a participação de um patrocinador nosso e hoje a gente já fala quem é. Exatamente. Misterinho. Apesar que não, a pessoa já viu a capa. Já viu a capa. Todo mundo já vai saber que é a Janice. Mas vamos lá. Nós temos alguns patrocinadores aqui que é aquários para pisos, revestimentos, louças, metais, piso de madeira, eletrodomésticos, Casa Grande com cortinas e tapetes, Foneplan, automação, som, vídeo, aspiração, aquecimento de piso e rede Wi-Fi, Ibicolor Tintas, Métrica Marcenaria, M2 Mármores e Granitos e a Sunem, que é a minha construtora. Isso aí. Boa? Boa, arrasou. Júlia, fala um pouquinho pra gente do seu Insta lá, do Julia_Cossermelli. Bom, bora lá. O Insta foi focado em falar em gestão de escritório de arquitetura, então a gente fala como sustentar, como parar em pé um escritório, ter time, delegar, né, fazer todo esse backstage que as pessoas às vezes esquecem, afinal de contas a gente se forma sem ter base nenhuma sobre isso. E é isso que eu venho estudando cada vez mais para trazer essa melhoria para o mercado como um todo, né? O intuito é a gente conseguir subir essa régua do mercado, ter todo mundo melhor, né? Ter todo mundo mais bem preparado para o mercado. Então, apesar de gestão ser um nome vago demais, muito mais para você dominar o escritório, sustentar financeiramente ele, né? Lucratividade, faturamento e tudo mais. Legal. Isso é uma maneira das pessoas encurtarem, ganharem tempo. Com certeza, não tenha dúvida. Então, é uma boa para quem está se sentindo aí na corrida dos ratos, quem não está conseguindo sair do lugar, né? Talvez ali um insight do curso, né? Alguma coisa assim. Exatamente. Então, tem lá disponível o infoproduto e tem todos os Reels e todos os vídeos que a gente grava também sobre esse conteúdo. Sigam lá, pessoal. Bom, aqui também nesse vídeo, na descrição, tem um link que é da comunidade Professor das Obras. A gente tem alguns grupos no WhatsApp ali, se você quiser participar, totalmente free, é só para a gente tirar dúvidas a respeito de impermeabilização, obra, arquitetura, investimento. Então participe lá do grupo do Professor das Obras, que está bem movimentado ultimamente. O pessoal está perguntando bastante coisa, principalmente de obra e impermeabilização. Impermeabilização é um problema, né? É um problema para todo mundo. Nossa, todo mundo tem problema com impermeabilização. Bom, legal. Janice, muito obrigado por vir mais uma vez, Janice. Eu que agradeço o convite. Janice, fala um pouquinho da M2. A M2 é tão conhecida aqui em Sorocaba, mas vai que tem alguma pessoa de fora querendo ver aqui, né? Região, vocês atendem a região, né? Sim. A M2 está há 20 anos, vamos fazer ano que vem 20 anos, né? De mercado. A gente está focado aqui em Sorocaba e região, mas a gente atende também São Paulo, também a parte de litoral, aqui também a gente tem obras também. Então, assim, o foco é aqui a nossa região, mas a gente pode sair um pouco mais, aí depende do projeto, né? Mas Sorocaba, São Paulo, temos várias obras lá também. Litoral aqui, nossa região. Legal. E super cabe, né, o trabalho da Janice, porque ela vai, mede, né, faz o projeto ali, enfim, o projeto vem do arquiteto, né, faz a peça. Tem a medição técnica, pronta, né, do todo e leva até lá fazer a instalação. Depois a gente focar nessa parte depois de logística, quando é fora, né, então caprichar lá para fazer uma entrega só e depois ter um trabalho. Não ter que voltar, né? Porque aí isso realmente acaba, às vezes, né, você se vai e volta, acaba, às vezes, dificultando um pouco. Mas eu acho que é tudo questão de planejamento. Legal. E hoje a nossa convidada aqui é a Cíntia, da 2BNV Arquitetura, é isso? Isso mesmo. Por que 2BNV? Bom, começou com a primeira sociedade que eu tive, né, eu montei o escritório em 2008, aí em 2010 eu tive meu primeiro sócio, que é o João Bengla, e aí... A gente é arquiteto, é criativo, mas sem limitação, né? Então, Bengla Buganza ficou 2B, a gente achou que ficou fácil para resolver ali, e a gente foi 2B Arquitetos por muitos anos, até que em 2019 entrou também o Rafael Neves para a sociedade, e aí acrescentou o NV de Neves, que a gente achou que tinha uma sonoridade bacana e ainda respeitava, né, a nossa marca. Entendi. E ficou assim. Legal, então são 3 sócios. 3 sócios. Legal.
O Rafael tem vantagem, porque ele tem duas, né? 2 letras no nome deles. Tudo depois, né? Assim, a gente já estava dominando, né? Ele precisava, né, garantir o espaço dele ali, né? Esse negócio de 2, né? Então deixa eu colocar 2 meu também aqui, né? Mas sou o melhor mesmo, ficou legal. Ficou bom, né? Ficou bom. Gostei. Ficou bom. Legal. E que projeto você trouxe pra gente aqui, Cíntia? Bom, agradecer o convite de vocês, principalmente aqui da Janice, que me trouxe aqui, né? Eu pensei num projeto que tinha acabado de finalizar esse ano, né? Quando a gente foi convidado, que foi o projeto do meu próprio apartamento que eu fiz. E aí a Janice estava lá como fornecedora e achei que seria um projeto bacana para mostrar. Beleza, Cíntia, você pode ir falando pra gente, a gente vai te interrompendo aqui com a educação, tá? Vai Certo. perguntando as coisas, você vai explicando, como se estivesse mostrando para um cliente. Legal. Bom, esse apartamento é um apartamento de 150 metros quadrados, né? Nós estamos vendo aqui a área do living, né? Nós fizemos uma opção por uma planta mais integrada, né? Então, nós integramos ali o living, a sala de TV, jantar e cozinha, que é, né, uma tendência, né, dos últimos anos, trabalhando, assim, alguns elementos que nos agradam muito como profissionais e também como nossos próprios clientes, né? Porque às vezes a gente tem uma face profissional e uma face um pouco diferente, às vezes, né? Com as nossas coisas. E no nosso caso aqui é um projeto que retrata muito bem quem nós somos, né? Então nós trabalhamos bastante a madeira, né? Aí é uma visão que dá para o corredor dos quartos, a porta de entrada. Na imagem anterior dava para ver bem o forro de madeira que a gente quis trabalhar também aqui, né? Como a vista, né, é algo bastante importante desse imóvel, então a gente tem as áreas aqui sociais, né, voltadas para ela, de uma forma que a gente pode ficar convivendo em família, né, e fazendo, né, todas as nossas atividades, sempre tendo uma vista mais interessante da cidade. E com a integração aqui do espaço gourmet... Ai, gente, passei reto, voltando... Foi. Aqui do nosso gourmet, né, que na verdade um pouco diferente do gourmet da maioria das pessoas, dos apartamentos, eu não fiz churrasqueira. A gente tem que confessar, a gente não faz churrasco. Tá. Meu marido não faz churrasco, que vai ficar eternizado, né? É o oposto do meu marido. Exatamente. Que quer 32 churrasqueiras. Exatamente, aqui não tinha nenhuma, entendeu? A gente já teve outros imóveis com churrasqueira e assim, e as pessoas também não podiam ir, porque daí a gente não queria sujar. Eu falei, então, já que a gente nunca vai fazer um churrasco, então não vamos perder esse espaço, né? Que é bom. Então a gente fez um gourmet sem churrasqueira. A gente aproveitou ele de outra forma, a gente fez ele bem integrado, né, com o restante aqui da área social, mas com a possibilidade de fechar a cozinha, né, com essa porta integrada aqui. Então, aqui a cozinha está escondida para cá e aqui é o gourmet, é isso? Aqui é a parte da cozinha mais tradicional mesmo, né, mas eu fiz uma porta. Então, a gente abre e fecha, de forma que a gente consegue estar ali na sala, no jantar, a gente consegue até... Eu consigo receber as pessoas sem estar com aquela visão mais suja da cozinha, né? Que eu odeio ser escrava da limpeza da casa, né? E assim, isso que eu também me incomoda a sujeira. Então, a melhor forma de você lidar com a sujeira é escondendo a sujeira. Embaixo do tapete. Exatamente. Então, né, você não vai lavar a louça, você não tem, a gente não precisa ficar discutindo, ninguém precisa lavar a louça, a gente só fecha a porta. Tá tudo bem. A gente tem a cozinha integrada do mesmo jeito, então a gente consegue, né, um espaço mais amplo, né, aqui no gourmet. Então a gente fez, todas as escolhas que a gente fez no gourmet foi para que ele ficasse mais parecido com uma área social do que com uma área suja, uma área, não suja, né, gente, cozinha não pode ser suja, mas uma área que se faz muita sujeira, né. Cíntia, você pode voltar na foto da cozinha claro. de novo, por favor? Voltando. Isso, essa, aproveitando até falando dessa questão da sujeira, muito se fala, Janice, sobre qual é a pedra certa para você colocar na cozinha, porque se cair molho, mancha, aquela coisa toda, né? Fala um pouquinho dessa pedra pra gente aí e se ela é indicada para essa situação de aparecer menos sujeira. Sim, acho que até foi uma preocupação aí da Cíntia, né? Porque você pode usar tanto os granitos, né? Como esses materiais que a gente está hoje recomendando e usando bastante, que é ultra compacto, que justamente nessa questão da limpeza, eles são facilitadores da nossa vida, né? Por quê? Porque justamente o ultracompacto é um material que tem muita resistência à mancha, a calor. Então, você pode
facilitar a sua vida limpando as coisas de maneira fácil. Dificilmente ele vai riscar, caso você corte alguma coisa em cima. Se cair um molho, um vinho, uma gordura, também isso você limpa com facilidade. Diferentemente do granito, que era, né, a gente vinha usando há muitos anos, né, e é ótimo também, porém ele tem, por ser uma rocha natural, ele vai ter uma absorção. Então acaba manchando. Seja até mesmo um material mais escuro, né, mesmo o preto e tal, ele acaba manchando também. Então, os ultracompactos no caso foi a opção também da Cíntia, ele, além dele ter essa resistência, e a opção dela também foi por isso, pela funcionalidade, ele tem a questão da estética, né? Porque aqui acho que era uma tonalidade que combinava muito bem com o projeto dela, né? E ele é um ultracompacto aqui que ele tem as características do bronze Armani. O bronze Armani, o mármore bronze Armani é um mármore importado, que tem essa característica, né? Meio do marrom, assim, que ele vai indo para uma cor, com aqueles veios brancos. Então, ele é uma pedra que dá uma sofisticação, uma elegância para o ambiente. Só que ela não poderia usar esse mármore natural, porque ele iria manchar. Né? Poroso demais, muito né? poroso, né? Então, aí a opção, então, pelo ultracompacto com essas características, acho que foi a ideal. E acho que o ultracompacto ele vem ganhando muita força dentro dos projetos, porque a gente consegue chegar nessa sensação da carinha do mármore, que ele é gostoso, Sim. que ele traz, né, esse veio e tudo mais, essa naturalidade para dentro do projeto, só que ele tem essa qualidade extrema dele de durabilidade, né, de não manchar, de não riscar e tudo mais. Sim. Que a gente não consegue fazer se não for desse jeito. Exatamente. A gente sempre dá preferência para os materiais naturais pelas qualidades que eles têm mesmo, mas no caso a gente fez a opção de trabalhar com ultracompacto na nossa cozinha, primeiro porque a gente já trabalhando com ele em outras obras, já estava testando ali, né, essa qualidade um pouco superior do material, né, e também como a gente queria uma pedra, fugir um pouco, né, até às vezes o que a gente faz, a gente queria alguma coisa que tivesse um visual mais alinhado com o restante das escolhas que estavam sendo feitas na nossa paleta, que tem muito do cinza e do trigo, a gente acabou optando por alguns acessórios metálicos marrons. Então, assim, a gente queria encontrar essa pedra. E aí, a hora que a gente olhou dentro do catálogo ali, que você tem N opções de ultracompacto, né? Então, assim, você começa a ter... Porque, às vezes, a pedra natural, você tem uma limitação ali, do que é até mais fácil você, né, conseguir. Agora, o ultracompacto, não. Ele abriu pra gente um leque, né, de opções que casou muito bem com o restante que a gente estava trabalhando. E eu, assim, agora como a cliente, né, e não só a arquiteta, realmente, a gente não tem nenhuma dor de cabeça com limpeza. Limpou, eu fiz a opção de limpar com álcool, nem sei se Pode ser com detergente neutro. É detergente neutro. É que daí o detergente neutro faz espuma, né? E como eu já falei aqui, o negócio é não passar muito tempo limpando, né? Assim, porque depois você faz espuma, você tem que enxaguar, secar, e o álcool você passou... E, nossa, foi. acabou. É assim, uma tranquilidade pra gente. Muito fácil mesmo, né? Você passa o paninho. A gente recomenda o detergente neutro. Não façam igual a mim. Ou até o sapólio ali, aquele líquido também, porque às vezes tem algum material uma substância que cai, que ela é mais chatinha mesmo, né? Mas aquela gruda, por exemplo, mas você vai conseguir limpar. Mas em geral, tipo, outros materiais, caiu um óleo, você passa o paninho, é muito fácil. Então, eu acho que isso sapólio a gente usa bastante na bancada da minha mãe, que é branca. Sim. Então, ela acaba... o branco vai aparecer mais, ali, né? ela dá a sensação de que manchou, mas o sapólio já resolve. Assim como para porcelanato também, um dos melhores materiais para a gente fazer a limpeza, né? O santo sapólio. Bom, outra coisa que eu observei aqui, que eu achei bem bonito também, você recebeu esse apartamento de uma construtora que já veio com a janela. Foi entregue assim, essa janela bonita? Foi entregue assim, essa janela. Eu achei que ficou super legal essa guarnição dessa janela acabada ali com a pedra. Isso deu bastante trabalho pra gente conseguir fazer. Desafios, né? Aí pra a gente conseguir fazer esse encaixe foi bem difícil. Na verdade, a gente teve que depois, porque apartamento é igual reforma, você tem ali uma situação dada para você, não é tudo que você consegue, né, trabalhar, alterar. Quando a gente está fazendo uma construção do zero, a gente consegue se alinhar até melhor com os fornecedores. Total. Aqui a gente tem que quebrar a cabeça para o que tem. Então, o que a gente fez? A gente retirou a guarnição, a gente trabalhou na diferença que a gente tinha, e depois de tudo instalado, e que, assim,
acho que vai chegar essa pergunta, né, da dificuldade da Janice, ela fala um pouco mais do como é difícil executar isso aqui que tá aqui, né, porque a gente sempre fala no escritório, né, assim como eu sempre falei em sala de aula, e meu sócio também, nós somos professores, provavelmente a maioria das pessoas que assistem seu programa já devem ter sido meus alunos, ou do Rafael, Sério? ou do João, Vocês né? dão aula em arquitetura? Assim, arquitetura. É? Eu abandonei agora essa profissão professora depois de 12 anos, mas o João e o Rafael continuam como professores. E a gente sempre fala, papel aceita tudo, né? Mas a gente tem que ver se tudo que a gente tem o desejo de fazer tem que dar para fazer. Então a gente teve que quebrar a cabeça junto com a M2, depois a gente teve que serrar a parte do fundo da guarnição para voltar ela para dar certa profundidade. Pô, legal. Mas isso a gente faz acontecer, né? Legal. Não, eu bati o olho e eu senti dificuldade ali. Dá que um silicone colando no pessoal. Nossa, quebrou a cabeça, mas deu certo. E outra coisa que muito bonita também, um pouco acima, é essa luminária. Eu achei que ficou bem legal, né? Sim, a gente gosta bastante do assim, luminotécnico dos todos os projetos de acabamentos luminotécnico é o que eu particularmente mais gosto de fazer. Eu amo também. Então, e sabendo da nossa necessidade, né, a gente consegue usar bem legal o espaço, né? Então você quer mais luz, você quer menos luz, é a hora que você precisa, né, desse aparato ali, porque a gente sempre faz sombra, né, nas nossas áreas de trabalho, né? Então a gente foi pontuando e ficou bem funcional. E aqui é um espelho aqui em cima? Não, a própria pedra. Ah, é a própria pedra. A gente colocou a pedra no nicho, Nossa, né? que engraçado, né? Parece que reflete. um reflexo, É né? porque ela tem brilho. E olha, é curioso, né? Eu sou uma pessoa que, nas minhas escolhas profissionais, normalmente, para mim, tudo é fosco, né? Eu raramente faço opções, assim, para coisas Brilha. polidas, mas, assim, esse ultra compacto Te encantou. esse me encantou. Assim, eu acho que... E ele tem também, né, no fosco. Inclusive, a gente colocou num projeto, quem sabe, ano que vem a gente não vem, né, Janice, mostrar o próximo projeto do fosco. Mas eu achei que o polido, ele tinha algo a acrescentar ali dentro do projeto. Até porque a ilha é uma peça bastante central. Como a gente já falou, eu não queria que ficasse com cara de cozinha, eu queria que ficasse com aquela cara do gourmet. Então, eu acho que ele trouxe... Ele agregou, o brilho realmente teve uma função ali, bacana. Ficou show. É meio marrom, né, essa pedra, né? Ele é. Eu falei ontem pra minha esposa, deixa eu pedir desculpa, eu falei que eu não gostava de cozinha com pedra marrom. Mudei minha opinião. Fala, como sempre, você está certa. Agora, Agora chegou a hora. Você está certa. vocês estão falando de casal, então eu deixo eu falar, ó, mudei minha opinião, viu? Uma marronzinha dessa aqui pode pôr que... Agora, outra coisa, vamos nos detalhes, né? Como que vocês chamam lá? Eu chamo de... Tem gente que chama de sapata, tem gente que... Vocês chamam de sapata. A gente Eu fala chamo de da base. chama da base, base, assim, mas a gente chama de Rodapé, soleiro, sei lá. Soleiro não é, né? É sócalo, né? É chama de sapato. Vamos chamar de sapata, né? Que sapata pro engenheiro é difícil, né? Sapata é fundação. É a sapata do móvel. Entendeu? Ela tá ali de fundação para ele, né? Legal. Eu notei aqui que nessa sapata, ela pode ter feito... Vocês fizeram uma basezinha para colocar ou não? Foi aquela que o móvel ficou suspenso e ela só veio fechando? Ele ficou suspenso e ele só veio fechando. Só veio fechando, legal. Esse só veio fechando, eu notei, eu não sei se é a foto, tá? Mas parece que criou como se fosse um vinco aqui embaixo, uma sombrinha. Só a foto, é a sombra do móvel mesmo, ela tá encostada no... encostada no chão. Eu achei que tinha um detalhe ali. Não, A gente chama isso de sapata falsa, né? Uhum. Que na maioria das residências hoje a gente acaba usando até pela facilidade para o cliente, né? Limpar ali. Né? Porque aí mas assim, o ideal até, eu acho, se você tem coisa, como ela falou, você está no apartamento, é outra situação, mas se você está construindo a casa, a gente ainda recomenda fazer a sapata de alvenaria e a gente vem apenas revestindo. Aqui na ilha, ela tá com a sapata de alvenaria. Por causa do peso da pedra, que a gente não tinha parede, né, pra colocar grapa e tudo mais. Então, assim, por causa do peso, aqui na ilha a gente fez a sapata. Lá a gente preferiu não fazer, porque uma coisa que é muito difícil, e aí é legal a gente, né, sempre falar, construção civil chega uma hora que ela é quase artesanato. Gente. Então, assim, principalmente nessa parte de acabamento, são pessoas que estão ali montando o móvel, foi uma pessoa que fez a sapata, e por mais que tenham cuidado, às vezes, assim, os milímetros, as coisas vão desalinhando, e a gente, assim, principalmente aqui que a gente estava já, a gente tinha um espaço muito restrito para trabalhar, a gente não tinha muita folga, a gente preferiu não fazer a sapata
para que a gente tivesse uma manobra ali de ajuste caso a gente precisasse, né? Porque não dava para eu subir muito mais, não dava para, assim, então a entendi. gente fez a opção de não fazer a sapata de alvenaria na área da pia, para que a gente pudesse ter um socorro, né, gente, quando as coisas acontecem, porque tem hora que não tem para onde correr, né? É tudo, esses milímetros se perdem na construção civil. A gente sempre tem que lembrar que chega uma hora ali que a gente depende do quê? Da qualidade daquele funcionário, né, que a M2 tem, mandou para fazer isso aqui funcionar, porque é difícil, né? Deixa eu aproveitar para te perguntar, já que você falou dessa limitação, né, da execução. Você e o Rafa não são pessoas baixas. Não, nós não somos. Tipo eu. Tipo eu. nós. Tipo nós, já. Mas eu gostei quando você me incluiu, porque o Rafael fica falando que eu sou baixinha, tá? Gostei muito disso. Tem coisas aqui que vão precisar ser eternizadas, né? Fique tranquila. Pra mim, você é grande. Eu tenho Isso, fala isso, fala, sou alta, né? Alta, Sou isso. alta. A pergunta que eu queria fazer é sobre a normativa de altura de bancada, porque a gente tem uma norma que a gente segue, e aí eu falo que acho que os nossos avós eram menores, porque a casa dos nossos avós, a bancada ficava, acho que a 60 no chão, né? Ou eles tinham um problema de coluna depois, né? Porque a gente subiu, né? 90, vai. No máximo do máximo, eu vou até 92. Que pra mim, com esse patamar de 1,58 que eu tenho, já é complicado, 92. Você subiu a altura ou você manteve norma? A gente subiu, a gente usou as bancadas em 94. Porque a gente tem, né, os percentis, né, da população, né? Quinto percentil, 90, Isso. né, 95 percentil. Eu falei quinto, mas eu esqueci como que fala. Pula. Não, mas tá certo o que eu falei. Não deu nem pra entender, Eu nem entendi a sua dúvida. Raciocínio rápido. Quinto, sexto, oitavo, 95 é Ah, não. 95º. Isso, 95º percentil. Então a gente descarta, né, o 5% mais baixo, 5% mais alto para fazer a linha da ergonomia. Aham. Por isso que normalmente a base de altura ela não é uma altura tão cravada, né? Porque a gente tem que seguir. A gente tem que atender, a gente realmente, quem está abaixo dos 5 ou acima de 95, né, dentro da média na população, acaba sofrendo um pouquinho. E aí, para esses casos, a gente pode fazer adaptação. Só de você mencionar isso, uma vez eu tive uma cliente que ela quis a bancada dela a 1,05 m. E a gente se recusava, ninguém queria fazer, entendeu? Já começou nos móveis, não queriam fazer isso para ela, daí na marmoraria falava, não, mas não dá certo. Ela ficava, sou muito alta, minha família é muito alta. Eu quero 1,5, eu quero 1,5, eu quero... E a gente fez 1,5 para atender a necessidade Eu tô com uma cliente dessa também. dela, né? Então, metro, assim, a porque gente ela tá faz acima da média, né? E para nós a gente usa 94, eu acho super confortável. Principalmente porque quem lava a louça em casa é o Rafael. Eu ia falar isso agora. Legal. Ó, As verdades são faladas. Não, aqui. eu ia falar isso. Eu ia falar isso, porque em casa também a bancada é alta. Deve ter lá uns 94, 90. É claro, senão eu ia falar, não, tu dor nas costas, Paula vai. Não tem isso, não tem desculpa. Então, não tem desculpa. E pra nós é muito confortável, o 94. Eu tô fazendo uma que o cliente pediu 95. Eu tive um cliente que me pediu a bancada a 1 metro. Ele era muito grande e a esposa dele era do meu tamanho. Aí os dois, na maior treta, eu falei, gente, vamos lá, quem usa a bancada mais? Ela. Ou a moça que trabalha na casa, ou a babá, tá? Você usa quando? Ah, uma vez no mês. Cara, perdeu, né? Não vamos pôr a bancada a 1 metro, ninguém consegue usar. Então, nesse caso é diferente. Agora, na sua casa, vocês dois são altos e seu filho também vai ser alto, porque ele é comprido, né? Assim, ele é bem mais alto. Pelo menos quando eu olho as crianças, eu acho ele alto. Então, não tem por que não subir, né? Sim, a gente usa... E eu uso... Para os clientes, de uma forma geral, eu uso 92. Legal. Eu vou variando aí de 90 a 92 também. Bom, essa foto tá dando bastante pergunta. Mais uma pergunta aqui. Era muito comum, né, Janice? Antigamente, as bancadas tinham... Eu não sei como é que vocês chamam também. Eu chamo de saia. Né? Vocês chamam de saia também? Bom, a saia da frente, né? Essa saia ela era um pouquinho mais alta, né? Para até a água não cair. Aqui parece não estar mais alto. Ou está? Não, área molhada. Na verdade, Você tá falando da parte interna? Você tá falando da saia, a saia que fica por fora? Isso, a saia que fica por fora, ela cria... mais baixo. Pode ver que ela a gente fez um pouquinho mais baixa mesmo, né? Porque... Hoje, então,
varia muito, não é que antigamente, acho que isso varia muito do gosto, do projeto. Tem muita gente hoje que está usando o Slim, né? E aqui você usa o desse lado. Aqui né? tá Slim e na volta lá- tá Slim e a gente só fez uma sainha. Uma sainha menor aqui, que até é o grau de dificuldade. Às vezes a pessoa fala, não, mas é menor, é mais. Não, dá mais trabalho para fazer por causa do retorno ali que você tem que fazer. Tá. Mas enfim, isso varia muito de acordo com o que o cliente quer, de acordo com o projeto. Tem gente que acha lindo aquelas saias maiores, né? Antigamente era meio padrão 7, né? Nos lavatórios, hoje ainda tem, né? Saias bem 10, 15, às vezes 30, porque você faz um nicho. Então, a criatividade, né, de quem está projetando, do arquiteto, né, de quem está desenhando aquilo, equivale, e o gosto do cliente. Mas a tendência hoje é estar mais pro mais fino mesmo, acho que até por conta dessa coisa mais delicada mesmo, né, de você estar valorizando talvez os móveis, outras coisas do ambiente, né. O legal da gente falar também desse Slim é que não é qualquer pessoa e nem qualquer marcenaria que consegue fazer o móvel depois nesta bancada Slim. Porque a área molhada dela é diferente de ser feito, não é? Sim, porque aí quando você a vai gente tem a fazer. Quando saia. você tem slim, no caso dela, ela tem uma sainha menor, não slim. Mas se ela é slim, aí você tem que fazer, tipo o que eles chamam, né, meio rebaixo italiano, né? Ela fica pra dentro, né? Então você faz o recorte, faz a área úmida pra dentro, porque, né, você não vai ter aquela que você teria na saia. Que é um obstáculo, né? Uma barreira que fica para a água não sair. Então você tem que fazer aquilo para dentro, né? Então você faz o recorte e faz por baixo, você coloca um outro reforço de pedra para poder apoiar a cuba lá. Então é um outro processo para fazer, né? É diferente. Mas também hoje está saindo muito, né? Acho que a maioria dos projetos tá pedindo slim, né? Mas então, eu falei, ainda também temos muito com saias mais finas, com outras mais menores, outras mais altas, né? E esse encaixe da marmoraria com a marcenaria no Slim, se a marcenaria não souber trabalhar, nunca trabalhou, Sim. eles apanham de uma maneira Sim, a gente volta, acho que em outros podcasts a gente já falou sobre isso. Acho que o nosso trabalho, ele tem que ser muito casado com marcenaria, né? Planejados, enfim. Então, justamente para conversar, você vê o projeto do armário e conversar em cima dele, né, para saber tudo o que vai ali, o que está por baixo, né, o que vão de acessórios também, porque também é o que você falou, né, cada dia tem mais acessórios. Então, aqui, a Cíntia não liga para a parte de churrasqueira e tal, mas quem gosta, não né, liga coloca pra cozinha, né? Então, mas quem gosta, a gente encontra é um desafio também, às vezes é calha úmida, né, a lixeira, o suporte, então, do detergente. Então, são tantas coisas para você pensar e isso tudo está em cima de uma pedra onde tem um armário por baixo, então isso tem que ser casado, né? As duas tem uma grapa sustentando, que tem... Exatamente. Então, os dois fornecedores têm que estar se conversando bem para que o projeto saia 100%. Legal, eu adorei esse Slim. Até é importante falar também, aconteceu uma situação com a M2 e eu levei um projeto para fazer um orçamento lá. Acho que é importante falar isso para as pessoas, principalmente para quem faz administração de obra, né? E aí aconteceu que eu levei um orçamento para o Marco e ele olhou o orçamento e ele falou assim, olha, Hugo, beleza, me passa as informações mais técnicas da pedra, né? E aí tinha um projeto das pedras, tal, passei para ele. E aí o orçamento dele ficou um pouco diferente dos outros, mas um pouco para menos. Aí eu até falei assim, poxa, que estranho, né? Fugiu um pouco o orçamento aqui, fui ver com os outros. Os outros estavam considerando um orçamento com pedras maiores, né? Uma saia maior, alguma coisa assim. Então tem acontecido muito da prática do pessoal não olhar essa questão do slim, porque dá diferença no preço também, né? Você trabalha com menos pedra, talvez, fica até com um preço, sei lá, diferente. Sim, porque pensa, se você tem uma saia, e aí você, além da saia, você tem que fazer ali o retorno, o fechamento por baixo para apoiar no armário, né? Que também tem marmoraria que não faz, a gente não recomenda, né? Então, ali você tem que somar essa quantidade de pedra. Então, se você tem 7 centímetros a mais, 7 centímetros, isso tudo acrescenta. E o reforço disso daqui parar, né? Exatamente. Então, tudo que você vai acrescentar, na hora que a gente calcula, tudo que vai de pedra tem que colocar. O slim também é uma forma de baratear, porque você evita, tem essa saia, não tem o retorno, então ela acaba, né? Mas eu não acho que hoje as pessoas talvez
né? Né? Porque acho que tudo vem da Itália, vem essa coisa. Já anos atrás já está vindo esse design mais, né? Talvez tenha a ver até com essa, né? Vamos tornar mais simples, baixar um pouco o custo, porque realmente os materiais estão muito mais caros. Esses materiais são materiais, né? Nobres, né? Mais nobres, exatamente. Pode ser que não tenha nada a ver, mas também é uma forma, às vezes, para o cliente também de reduzir custos, porque às vezes, quanto mais saia, mais, né, você tiver, aí, com certeza, você vai estar aumentando o custo final. Então, se você pediu Slim e eles talvez não viram, com certeza o deles ficou mais caro por causa disso. Erro na leitura de projeto. Erro na leitura. Que é normal. Que, infelizmente, isso é uma coisa que a gente vive muito. Exato. E depois a pessoa só vai descobrir na frente, depois que... E eu sempre falo para o cliente que uma das partes mais trabalhosas na parte da administração da obra é ver se tá todo mundo cotando pera com pera, banana com banana. É isso. Porque a hora que você vê, um tá com saia de 5,7, o outro tá slim, você fala, tava escrito slim, gente, peraí. O que vocês não leram, né? Então, o trabalho que dá na gente corrigir, conferir o orçamento, é um trabalho muito grande. E o cliente, ele é leigo, né? Mas na maioria das vezes, não no caso aqui, foi nosso cliente, mas na maioria das vezes o cliente é leigo. Então, ele não vai se atentar no detalhe ali do centímetro a mais, da saia, ele vai olhar o material, né? É tanto, tá muitas vezes mais focado no valor final. Isso. Então, é importante também aí, eu acho que é a importância do fornecedor ser um fornecedor também de confiança, né, que vá, por exemplo, te trazer isso, né? Ficou mais barato, mas porque ele orçou o slim que foi solicitado, né? E aí, no final das contas, eu achando que tinha alguma coisa errada, tá faltando alguma peça? Não tá faltando nada, é porque os outros não orçaram o slim e eu orcei o slim. Não, a diferença é que um leu o projeto, os outros não. Um olhou, né, com atenção o projeto que foi enviado. Posso pedir pra você voltar na imagem que tem aquele baita pilar? Cara, quando eu fui visitar esse apartamento, ele ainda estava em finalização, lá, o prédio todo e tudo mais. Quando eu entrei nesse apartamento, eu vi esse pilar, eu falei, Jesus, os caras mataram um canto do apartamento com um pilar enorme lá no canto. Cara, você resolveu esse canto de uma maneira que deu leveza para ele. Ele é um bruta de um pilar, né? Ele é enorme. E ele virou um charme dentro do apartamento. Então, eu acho que isso que a gente estava falando antes de começar, né? Que é a decisão ali na hora do projeto, esse feeling mesmo, que é desenhar ele com que ele fique maior, mais amplo, que dê essa leveza. Esse jogo de dois tetos diferentes ficou um charme. A gente tem ali um vaso, né, que é um decorativo pendurado e tudo mais. A gente tem a estante pendurada aqui. Atrás eu tenho mais 2 vasos de concreto. Então, assim, hoje, quando eu tirei essas fotos, né, para hoje, que nem eu comentei um pouco antes aqui, que a minha árvore já tá toda verde, tá super verde esse cantinho, assim, eu tenho uma horta ali também, assim, não que eu seja assim, cozinho muito, né, precisava da horta ali para pegar as coisas naturais, assim, mas assim, acabou sendo, a gente brinca, essa chaise, ela é super disputada em casa, até pelos meus cachorros, eles não saem daí, assim, todo mundo quer ficar nessa chaise, porque assim, esse verde, essa natureza, né, com a vista, ficou super gostoso esse espaço mesmo. Não, ficou lindo, eu adorei. Muito bonito. Tá lindo mesmo. Vamos ver as outras fotos. Aí aqui o detalhe, né, como a gente já tinha comentado, que a gente fecha a porta e aí fica a ilha, e a ideia é que não fique parecendo cozinha mesmo nesse espaço, né. E qual que é o lance dessa foto em movimento? Já vi vários arquitetos fazendo isso, né? Eu acho que nesse caso em específico, não tinha outra forma de mostrar essa porta que não, né, fotografando ela durante o fechamento, Legal. né. O movimento ela acaba não mostrando muito o rosto e tudo mais, que a gente quer mostrar mais arquitetura também, né? Acho que é isso. E realmente a foto, eu tô em movimento mesmo, eu tava fechando a porta quando eles fotografaram, né. Legal. E aí dá pra ver que ela fecha. Eu achei que eu tinha uma outra foto da sala, mas que eu ia mostrar aqui onde era o meu gourmet. Eu fiz uma cristaleira enorme.
super recomendo, gente. Mulheres, se os seus maridos não fazem churrasco, não sofram mais com isso. Façam uma cristaleira, enchem das bebidas que vocês mais gostam, entendeu? Dominem o lugar, né? Aí aquele cantinho do guerreiro acabou de vez, né? Não tem cantinho do guerreiro aqui, né? Bonita mesmo, hein? Ela tá ali, né? Isso, tá ali na cor marrom, que já era a cor que a gente estava querendo trabalhar. Por isso que eu falei que a hora que a gente, no catálogo Achou a do pedra. Ultra Compacto, a gente encontrou, foi assim, a ela mesmo que a gente... Pergunta Aí, que não opa. quer calar. Bom. Nesse projeto de arquiteto com arquiteta, o sócio, ele se intromete ou não? Não, eu vou falar assim, na verdade, quando eu me contratei, O sócio é o NV, né? o meu sócio Vezes 2, né? ele realmente deixou na minha mão, como eu expliquei até dentro do nosso escritório, quem acaba fazendo esse tipo de projeto, esse tipo de obra sou eu mesma, né? Ele não tem envolvimento no escritório, então realmente ele me contratou, né? Às vezes eu até falava assim, você não quer ver o projeto? Ele falava, não, eu confio em você. E às vezes ele até falava assim, mas eu quero ver então o desenho técnico. Eu falava, também não é assim, né, querido? Calma lá, né? Não vai passar por aprovação, não. Mas ele, por uma questão de personalidade mesmo, a gente estava bem alinhado sobre como a gente queria usar o espaço, né? Tonalidades, a gente queria um apartamento um pouco mais claro e que tivesse bastante área livre. Até porque, assim, realmente meu filho, ele é sapeca, né? Então, assim, ele corre, assim, não importa que ele tenha 11 anos, quando ele só fica de pé no sofá o tempo inteiro. Ele anda no sofá o tempo todo, aí os cachorros correm atrás dele. Então, assim, a gente precisava que o apartamento crescesse mesmo. Então, isso era uma ideia nossa e a gente foi conquistando e ele participou da escolha da pedra. Isso eu tenho que falar, eu já falei, né? Ele estava lá, tá? Ele participou dessa escolha, ele foi lá, viu também. Mas ele não me deu trabalho, não foi um cliente... Que nem o meu marido. Não. Fala, Felipe vai fazer um curso com o Rafael. Não vai adiantar. Você é um bom cliente para sua mulher. Porque eles vão ser o oposto, né? Um que é churrasqueiro, o outro não. Eu já começo que eles não se entendem. Não, Na churrasqueira não, gente, né? Pede churrasco. Pede. Pois o dia que você quiser comer churrasco, lá em casa tem Isso. 32 churrasqueiras Legal. do Felipe Bois, viu? Pode ir. O Rafael fica servindo a bebida. É isso que a participação dele no churrasco, ele não deixa o churrasqueiro passar sede. Então, ótimo. É um papel importante convidado. também, né? Legal. Vou passar aqui. Já chegou na parte íntima, então esse é o quarto do Daniel. 11 anos, né? Ele ia completar 11 anos, mas quando eu estava fazendo o projeto ele tinha 10. O que ele queria mesmo era um quarto gamer, né? Então, os quartos não são quartos muito grandes, né? Isso é uma dificuldade que a gente tem dentro dos apartamentos mesmo. Então, a gente alterou um pouquinho, mas a gente conseguiu uma boa área de armário para ele, uma cristaleira para guardar brinquedo, porque ele é alérgico, então a gente não pode ter muita superfície para ficar com ácaro, né? Então, e é chato você não poder ver seus brinquedos, né? Então a gente fez uma cristaleira ali, iluminou para que ele fique vendo da cama a cristaleira dele ali com os brinquedos. Ele pediu uma mesa enorme, gamer, eu fiz, né? A mesa tem 1,60 m, então assim, para caber o computador, essas coisas. As telas, tal. E tem a cadeira. Então, é uma demanda, né? Assim, é adolescente, né? Tá com 11 anos, eles já querem isso. E LED, né? Então, tem uma iluminação LED colorido, uma cama auxiliar para poder receber amigos, né? Então, ficou assim uma suíte. E tem um detalhe aqui que não dá para mostrar muito bem, mas esse quarto tem 2 janelas, porque, na verdade, eu fiz uma transformação na planta, né? Eu peguei o banheiro da suíte dele, eu joguei para dentro do quarto dele. E peguei o banheiro da terceira suíte e joguei para ele. Então, ele ficou com um quarto bem maior do que ele teria. E eu reduzi um banheiro, porque já tinha fechado, não tenho mais filho, não pretendo ter. E o outro quarto virou nossa sala de televisão, escritório. Né? Então, por isso que tem 2 janelas aqui, né? Então, tem uma janelinha de banheiro escondida ali naquele painel em cima da cama. Entendi. Então, foi uma transformação que a gente fez para atender uma necessidade nossa, né? E isso é uma coisa interessante, porque muitas vezes as pessoas falam assim, você vai ter um apartamento de 150 metros quadrados, com 2 suítes, tem procura, não tem procura? Era uma coisa que eu queria fazer, e de repente eu fui ver, e a própria construtora já tinha uma opção de diminuir o número de suítes, porque aumentou a procura por esse tipo de produto. Às vezes, assim, não te atende, vai te atender melhor se você jogar esse espaço. Então, fiz uma transformação que eu ganhei um roupeiro, ganhei closet,
e o Daniel ganhou quarto também. Então, hoje em dia, eu acho que Tem que ter essa versatilidade. tem que ter, e nada é irreversível, na verdade Não. é essa, né? A infraestrutura tá lá, se um dia alguém quiser, É só voltar. na verdade dela compra outro apartamento, né? É. Mas assim, vai que, né, eu não quero sair daí, dá pra fazer a volta, mas assim, dá pra mudar, né? E olha que legal, você falou que o seu apartamento tem 150 metros quadrados, Isso. né? Que lá do empreendimento você falou que é uma das menores plantas. Isso. Que já é uma planta grande, 150 metros quadrados para um apartamento. Eu trabalhei nessa empresa que fez a construção do seu prédio aí, né? Ainda eles fazem muito em alvenaria estrutural. E alvenaria estrutural é um método construtivo que te limita a essas mudanças, né? Sim. Você não consegue personalizar tanto. Então, olha como o concreto armado, que é pilar, viga e fechamentinho de tijolo e tal, ajuda para esses casos, Não, né? e ele Com volta certeza. ativa, né? É. Ele foi uma época que ninguém mais estava usando, né? Ninguém, Uhum. assim. A grande maioria não estava. E ele, de novo, eu falo que no alto padrão ele ganha força, né? Muita. Porque essa versatilidade a gente vê muito mais fácil, porque acho que ele eleva o preço e tudo mais no alto padrão, do que num apartamento menor. Uhum. Com Né? certeza, né? Assim, a gente também tem que entender na construção civil que tudo é custo, né? É. Uhum. Então, uma alvenaria, né, É. estrutural, ela auxilia muito, né, nesse sentido ali, para ganhar, mas você fica extremamente amarrado, né? Uhum. Você tem apartamentos hoje de alvenaria estrutural dessas plantas de 160, 170 metros quadrados, e que você não pode simplesmente integrar toda a varanda gourmet ao restante da sala, porque aquela parede que divide também faz parte da Não, estrutura, ou pegar né? o quarto do lado para fazer o closet, Ou fazer, por né, exemplo. Não dá, nada Você dá, fica né? amarrado Isso. mesmo, né? Então, realmente, eu acho que eles acertaram em mudar o método construtivo para os apartamentos de alto padrão. Boa. Aí, a próxima imagem aqui que eu trouxe para vocês, É a pouquinho, master. é o nosso suíte master, né? Então, assim, dentro do dormitório em si, eu gosto, assim, de uma cama bem confortável. Nossa. Eu quero chegar, deitar, dormir. Eu escolhi a cor trigo pro apartamento. Na verdade, tudo nosso sempre foi muito cinza, sabe? Assim, o último apartamento que a gente tava sempre foi bem cinza, assim. E aí eu falei, vamos pro trigo? A gente ainda tem muita coisa cinza aqui no quarto mesmo, né? Você tem bastante cinza na sala, mas o trigo eu acho legal porque ele tá no meio do caminho, ele vai Combina. bem com tudo, Uhum. né? Ele fica uma cor neutra e muito confortável, né? E a gente tem ali um espaço só do dormitório mesmo, com também um luminotécnico um pouco diferenciado, né? Às vezes o Rafael quer ficar lendo, eu quero dormir, às vezes a Sim. gente consegue trabalhar na necessidade do casal ali, com peças mais soltas, que era uma opção minha, porque, gente, eu gosto de cama mesmo, sabe? Uhum. Eu, Cíntia, gosto de comprar cama. Faço muito projeto de cabeceira, box, mas eu mesmo gosto de cama. Acho que podem ser peças bem bonitas, assim, né? E aí, daí, Essa foi a closet. ampliação que você fez. Isso, dessa parte, ela é praticamente o mesmo de todos os apartamentos. Esse closet, ele já é assim para todo mundo, mas eu tenho um dente, daqui dá para ver pelo espelho, onde tem 2 cadeiras e uma bancada ali, que hoje a gente usa... tem um espaço para ampliar a quantidade de armários do closet, que era uma coisa que eu queria ter. Por mais que meu closet seja bem grande, ele me atende, né? A gente está vendo metade dele aqui. Mas, assim, a gente tem aqui uma mesa de trabalho que hoje fica dentro do closet, porque se todo mundo vai trabalhar em casa, não dá, né? Porque eu trabalho de casa, daí o Rafael trabalha de casa, daí o Daniel estuda de casa. Então, assim, a gente precisava de mais mesas e a gente hoje usa até o closet como um apoio. Na verdade, a gente tranca o Rafael mesmo lá. Ele se tranca, né? Ele quer trabalhar, ele fica lá no quarto, isolado, Silêncio. no silêncio. Ele é assim, né? Ele não é tipo eu, assim, Movimento, né? Ele gosta de ficar lá quietinho no espaço dele, ele fica trabalhando ali e é bem no espaço que a gente ganhou com a ampliação que a gente fez. Ó, tem um detalhe aqui, hein? Pro povo que agora do alto padrão tá falando que não pode mais. Só como ficou bonito essa baguetinha aí, ó. Né, Janice? Agora o povo tá eliminando a soleira e baguete, né? Ficou bonitinho, né? Cara, eu mantenho. Acho que isso aí é também de cada um, né? Tem gente que não gosta realmente, ou gosta de passar o piso direto, ou faz essa... Ou perfil de transição. Isso. Eu gosto da baguete também, mais do que a soleira. Eu acho assim, a soleira eu já acho que fica um pouco pesada. Eu também Mas a acho. baguete acho que fica bem delicada. a baguete, assim, que fica bem embaixo da porta, mesmo com a porta fechada, você não enxerga a baguete, você vai enxergar ela só nesse momento.
ela ajuda a proteger. O piso é de madeira mesmo. Madeira. Então, se você vai colocar o perfil de transição, às vezes o vinílico até aguenta, mas ao longo do tempo, com a limpeza, e não adianta a gente só condenar, falar assim, porque a pessoa que limpa meu apartamento. Gente, eu limpo muito meu apartamento. Uhum. E você vê que é uma dificuldade você controlar a água, né? Do banheiro e tudo mais. Então, assim, vai danificando. Então, eu acho que, assim, é uma peça que ela pode ser bem discreta. Ela tá da mesma né? cor da bancada. E você protege seu piso, Uhum. de verdade, de madeira. Agora, assim, eu tenho usado, às vezes, também. Eu tenho clientes que hoje não querem. Querem a transição. A gente compra o perfil porque o porcelanato você não dá acabamento na Uhum, lateral, não, né? não, Assim, não. então, precisa ter o perfil de acabamento, fica juntando as coisas assim, mas o porcelanato não tem o risco de você perder, né? De se deteriorar por causa da água. Mas a baguete eu ainda, para quem aceita, eu gosto também. prefiro, eu ainda E outra recomendo. coisa que a gente tem de diferente aí é a saia mais alta, que a gente tava falando lá na cozinha. Então aí No a gente tem uma lavatório. saia que eu acho que tá da mesma altura do frontão. Ele tá praticamente da mesma altura É? do frontão. Eu gosto desse equilíbrio. Na verdade, tá aí a única coisa que a gente Não não mexeu. mudou. Só falando do perfil de transição, tem que saber fazer também, viu? A galera de obra, porque assim, ele tem um ajuste pequeno, né, no perfil de transição. Então, puta, um pouquinho a mais aqui que você deixa o piso interno pro externo, esse perfil de transição já não é qualquer um que você consegue, aí tem que partir pro chanfrado. Putz, sofre, então tem que saber fazer essa diferença dos pisos. E às vezes aí. o piso do banheiro tá na queda, né? Pro ralo, no sentido, Já né? não fica legal oposto, na né? ponta da Se outra, você né? ajustou desse lado, do outro lado tá em queda, não vai. Então, A assim, baguete você manda ver, né? a gente fala que tem muitas coisas assim, que tem essa pegada mais slim, voltando ao assunto da bancada, né? A gente vai lá, que às vezes parece que a gente está diminuindo o trabalho, mas não, a gente está aumentando, né? Uhum. Usar o perfil de transição, na verdade, não é nem um pouco mais prático do que a baguete. A muito baguete é mais difícil. muito mais prática. Muito mais prático. E a pedra slim é a mesma coisa. Então, assim, às vezes, assim, as pessoas acham, não, olha, não precisa nem pôr baguete entre o piso e o banheiro, pode só pôr, não, põe, você quer mais fácil, você quer que dê menos erro, né, Isso. e você quer ficar melhor com o acabamento, eu acho que é melhor você ficar com o tradicional. A gente tem que ver muito, né, o ganho que tem, né. Aqui no banheiro, na verdade, a gente acabou mantendo, para falar assim, a única coisa que eu obedecer meu querido marido, que queria economizar, né? Então ele ficava horrorizado. Falava, você vai tirar esse piso do banheiro? Eu vou tirar o piso do banheiro. Aí você vai tirar o piso, vou tirar esse piso, eu vou tirar tudo, eu vou fazer tudo Aceita. novo, tal. Daí ele falou assim, posso fazer uma pergunta? Deixa pelo menos a bancada dos banheiros. Eu falei, vamos ver. Daí, quando a gente chegou, eu chamei, né, o Zé, né, que é a pessoa que me atende, falei, vamos lá ver como que tá esse negócio. Se tiver ok, eu vou manter, né, senão... Aí, então, como que eu falei, então deixa eu fazer meu marido feliz, vou manter. E a um gente clássico, né? O Carrara é clássico, né, sim, todos os projetos... Não, ele tá super delicado. Sim, a composição, né, acho que e eu, particularmente, gosto de cuba de embutir nos banheiros. Eu gosto também. Eu gosto também, de cuba. Eu também. Então, cuba de embutir. Vai dar um corte nisso, viu? Eu gosto de cuba de embutir também. Cara, a culpa de sobrepor apoio, você me encaixa Ai, no dia a dia, não, não lavar o rosto, gente. não funciona. Cuba pelo de amor embutir é vida. Jesus. E a cuba esculpida, que é, né, eu vou falar, tá se contradizendo lá na hora. Não, eu acho que assim, você tem que pensar bem o projeto em que você vai usar uma cuba esculpida. Um lavabo, uma área mais social, um lugar onde você, às vezes você quer mostrar um trabalho diferente, valorizar aquele ambiente, tudo bem. Mas para o dia a dia, é o que vocês estão falando, né? Para limpeza, etc. Vou contar uma história As depois. cubas, né, de embutir, de louça, eu acho que são ainda Não, e assim, as melhores. não querendo falar de marcas, mas assim, a Deca lançou umas embutidinhas belezinhas, assim, mais quadradinhas. Viu, ela resolve o negócio, o preço é justo, né? Sim. Resolve, sabe? E eu gosto disso do dia a dia. É a primeira coisa que eu falei quando essa casa que a gente tá mudando, por causa da torneira, na verdade. Ela é a cuba embutida, mas a pessoa linda que fez lá, que daqui 5 minutos eu vou jogar fora aquela torneira, botou uma torneira errada. Aí eu falei, puta, é legal, porque não dá pra lavar o rosto, né? Não dá. Então, assim, precisa pensar nisso. A altura da torneira, o tipo da torneira certa, pra cuba, né? E o tamanho da cuba certa. Eu gosto muito da cuba esculpida no lavabo. Eu gosto. Acho assim, fica muito sofisticado e a gente consegue fazer diferentes desenhos, né? Sim. Mas eu construí uma casa para mim mesma em 2014, foi a primeira casa minha, né? E eu fiz cuba esculpida no banheiro.
Eu tive isso. Gente, primeiro dia que eu tive a coragem de tirar aquela, porque é pesada, né? Vamos combinar. Você tem a peça, dá pra você tirar. Eu tirei a tampa e fui lavar. Foi uma das coisas mais nojentas que eu já lavei num banheiro meu. Então, assim, eu sempre falo para meus clientes, eu falo assim, olha, eu quero cuba esculpida no banheiro. Eu falo assim, olha, vamos lembrar que você fica escovando o seu dente, você cospe ali, você tem uma coisa, cabelo, viu? pelos, Vai virando um verdade. negócio ali embaixo, que a hora que você for limpar, você vai chorar muito. Não faça. Agora, no lavável, eu sempre recomendo. Então, assim, a gente conta, né? E olha, e esse é legal, porque é uma troca de experiência. Quando eu fiz minha casa, em 2014, eu já tinha meu escritório há 6 anos. Mas eu nunca tinha tido eu mesma uma cuba de esculpir. Então, e às vezes essas coisas não voltam pra gente, né? Às vezes você faz a pessoa, você não encontra seu cliente para o cliente falar assim, o que funcionou para ele, o que não funcionou. Por isso, quando eu falo assim, quando a gente mostra o nosso projeto, é legal, porque a gente está fazendo aquilo que a gente, ao longo do tempo, Você tá sabendo acredita, que né? acredita e que funciona, né? Então, eu sempre falo assim, essa é uma cubinha que você pode economizar no seu banheiro, né? Assim, não precisa ser grande coisa, tem que escovar o dente, a água cair dentro dela, de preferência, né? E a hora que limpar, ela continua lá dentro Sim, também. sim. Deixa eu ver se eu Hashtag Cuba de esculpir nunca mais. No banheiro. mas No banheiro. no banheiro. No banheiro, Só no lavabo. Se você escova o seu dente aí você não usa, mas no lavabo eu acho que é sucesso. Eu Tá. acho. Não, cuba esculpida no lavabo, eu acho que fica lindo, né? A gente faz umas peças lá que realmente Nossa. você fala, nossa, né? Eu admiro até o trabalho dos meus Muito funcionários, né? Porque realmente fica lindo. Você Mas- trouxe uma num podcast aí, de um lavabo escuro, né? Sim, sim. Então, mas aí que tá. Para um lavabo, né? Para o uso mesmo, para funcionalidade, eu Não vai não funcionar, recomendo. Cuba de embutir é vida, então, né? Hashtag Cuba de embutir é vida. Boa. Nos banheiros é isso. Bom, essas foram as 10 fotos que eu trouxe para mostrar o projeto. Muito legal. Muito legal. que deu pra Parabéns ter pelo apartamento. Uma ideia, Muito né? show. Show muito lindo. Dúvidas adicionais, Júlia? Tô apaixonada. Muito Achei que você bonita. fez sucesso nesse apartamento, que eu achei que eles tinham judiado dessa planta com esse pilar e você arrasou, viu? E olha, a gente sempre olhou pra esse pilar com um carinho, assim, acho que é um pouco do que a gente gosta de arquitetura, né, assim, às vezes desses elementos mais brutos, né, eu e o Rafael, a gente se olhava assim, nossa, esse pilar é bonito, né, a gente gostava dele, assim. Eu como engenheiro, eu acho ele bonito Não, também. eu acho o pilar bonito, mas o apartamento que eu entrei, que tava mobiliado, Não fez não, errou, uns assim, ela elementos- tentou fazer um apoio em volta e ficou nada, sabe? Ficou um polidense na escala errada, saca? Tipo, eu acho que tem isso muito do projeto, assim, de você acertar o olhar. Eu gosto desse bruto, gosto do pilar e tudo mais, mas a pessoa que fez, eu não sei nem de quem é, assim. Mas eu achei que ela judiou. Tipo, Polidense Arquitetura. Pra abraçar ele e descer, ele dá um trabalho. mas é isso, eu acho que o projeto tem o dom de acertar e de errar, né? Sim. Então, você pegar uma pessoa que não tem muita visão, vai virar um crime. É difícil. E às vezes, assim, tem muita gente que tem dificuldade em assumir, né, um pilar. Daí você quer ficar escondendo o pilar demais, aí acaba criando algumas situações que são desnecessárias, né? Às vezes a gente assumir uma coisa ou outra, né? Nesse projeto mesmo. O pilar, lógico, a gente não tinha nem como não assumir, né? Ele estava lá para ser visto. Mas a viga mesmo, que era bem baixinha de transição entre a sala e o gourmet, quando eu tomei a decisão de fazer em nível, né? Eu tirei o gesso que estava lá e passei no nível, ele é baixo, ele tá com 2,36 ali embaixo, né? E a gente fica com esse medo, nossa, será que não vai ficar muito baixo? Não vai ficar muito... Eu falei, não, na escala do apartamento ele funciona bem. E dobrei a própria cozinha num forro bem mais baixo para esconder aquela viga, porque ela não era uma coisa que era tão legal de assumir, né? Então, às vezes alguns elementos vale a pena a gente fazer um esforço para esconder, e outros, se não tem como esconder, às vezes... Assume, né? Assume de vez e deixa ele ali, que daí ele faz parte da sua composição, né? É isso. Muito bom. Muito bom mesmo. Cíntia, como que as pessoas encontram vocês nas redes sociais para contratar o serviço de vocês? Nós temos um Instagram, que é o 2BNV Arquitetos. Boa. E o site www.2bnvarquitetos.com.br. Boa, ótimo. Janice, como que as pessoas encontram a M2 Marmoraria?
Também a gente está presente no Insta, M2_Marmoraria, e o site também, www.m2marmoraria.com.br. Que isso, hein? Janice tá afiada. Falou E você? E você, Júlia? O meu escritório de arquitetura é @galpãodesign. Então a gente fala de projetos comerciais e corporativos. É o @Julia_Cosermelli para a gente falar de gestão, de gerir essa empresa como um todo. E o site do Galpão é galpãodesign.com.br. Legal. E @Professor das Obras, estamos em todas as plataformas de áudio, estamos em todas as plataformas de vídeo também, TikTok, Instagram, tá em tudo lá. Acompanhe a gente e deixe lá nos comentários se você gostou do apartamento aqui da 2BNV. Apesar que é da Cíntia, né, o apartamento, né? Não é da empresa. É da Cíntia e do NV, né? O apartamento é BNV só, né? Um BNV. Um BNV. Não, mas o outro sócio já foi lá, já tomou um vinho, uma cerveja, já provou tudo também. Então, Tá aprovado pronto. por todo mundo. Tá pronto. Arrasou. Legal demais. Um grande abraço e tchau. Tchau.